Olá pessoal, sejam bem-vindos. Sou o professor Luiz Maggi e hoje nós vamos resolver mais um problema de cálculo. No nosso caso, um problema de equações diferenciais. O problema diz o seguinte: um tanque com 100 litros de água pura recebe uma solução com 500 gramas de sal por litro a uma taxa de 2 litros por minuto. O líquido no tanque é tornado homogêneo e sai a uma taxa de 2 litros por minuto. Após quanto tempo a quantidade de sal no tanque será de 5.000 gramas? Perceba que esse problema ele envolve uma equação diferencial, problema de mistura. O que nós temos aqui? Vamos esquematizar esse probleminha. O que nós temos aqui? Nós temos um tanque com 100 litros de água, né? Então esse tanque aqui ele contém 100 litros de água pura. Perceba que o exercício ele fala isso, né? Um tanque com 100 litros de água pura. Isso é importante? É, porque nós sabemos que nesse tanque, no instante, né? Ou seja, quando T é igual a zero, a quantidade de sal no tanque, Q de T, é igual a zero também. Ou seja, no instante em que você abre o registro e começa a jogar essa solução de 500 gramas de sal por litro a uma taxa de 2 litros por minuto dentro desse tanque, no momento que você abre esse registro, quando T for igual a zero, o momento de abertura desse registro, você não tem sal no tanque. Quando a quantidade de sal no tanque é zero. Tá? Então você tem aqui uma abertura, né? Uma abertura aqui que despeja nesse tanque uma quantidade, né? Aqui seria o que entra. O que entra de sal no tanque. O que entra de sal no tanque é uma solução de 500 gramas. 500 gramas é 0,5 quilogramas de sal por litro, a uma velocidade de 2 litros por minuto. Então nós temos essa quantidade de sal que entra no tanque, né? Você tem uma mistura que tem meio quilo de sal por litro a 2 litros por minuto. Bem, se você multiplicar meio quilo de sal por litro a 2 litros por minuto, a quantidade de sal que entra no tanque, meio quilo por litro e entram 2 litros, é de 1 quilograma de sal por minuto. Perceba que aqui é a concentração, aqui é a vazão. A concentração vezes a vazão vai te dar a quantidade de sal que entra no tanque por minuto. Mas ao mesmo tempo que entra essa quantidade, você tem um outro registro aqui. Você tem aqui a saída de sal do tanque. Lembra, a saída tem a mesma vazão, né? Então saem 2 litros por minuto, né? Só que aí tem a concentração. Qual que é a concentração de sal que sai aqui? Nós não sabemos qual é a quantidade de sal que tem nesse tanque. Perceba que a quantidade de sal do tanque inicialmente é zero, mas conforme o tempo vai passando, a entrada dessa mistura de sal aumenta a quantidade de sal no tanque. Então a quantidade de sal no tanque, Q de T, ela é uma função do tempo T. É uma função do tempo T. Quanto mais tempo essa entrada de sal no tanque e essa saída dessa mistura permanece, maior a quantidade de sal no tanque. Perceba que tem um valor limite aqui, que é quando toda essa água aqui for substituída pela mistura. Então você vai ter lá 100 litros
com meio quilo de sal por litro, vai ter 50 quilos de sal aqui, mas esse é um valor limite, né? No momento, até atingir esse valor limite, a quantidade de sal no tanque é uma função do tempo t. Então, a concentração de sal que sai do tanque depende da quantidade de sal Q de t que tem no tanque, que é dividida por 100. Então, a quantidade de sal que tem no tanque no instante de tempo t, dividido por 100, vai dar os quilogramas de sal por litro. Multiplicando os dois, você vai obter aí a quantidade de sal que sai, né? Você multiplica a concentração do tanque vezes a vazão, esse vezes esse, então você vai ter Q de t, quantidade de sal no tanque dividido por, né? Multiplicando esses dois, esse daqui divide com esse, dividido por 50, né? Quilogramas de sal por minuto. Então nós podemos com isso começar a modelar o nosso problema. Eu sei o que entra de sal, né? Entra 1 kg de sal por minuto. Aí isso é misturado nesses 100 litros e sai a quantidade de sal que tem no tanque, que depende do tempo. Quanto maior o tempo, maior a quantidade de sal, dividido por 50, né? Que aí seria 2 vezes Q sobre 100. Nós podemos, com essas informações, modelar a quantidade de sal que entra no tanque, ó. Entra 1 kg por minuto e sai a quantidade de sal que tem no tanque dividido por 50. Com isso nós podemos montar a nossa taxa de variação da quantidade de sal no tanque. A taxa de variação, a quantidade de sal no tanque é um Q de T, e a taxa de variação dessa quantidade é a derivada da quantidade Q em relação ao tempo T, que é a diferença entre o que entra, né? A diferença entre o que entra e o que sai, né? E o que sai, que é um Q de T sobre 50, né? Tá, então a taxa de variação da quantidade de sal no tanque, que é a derivada de Q de T, é a diferença entre o que entra e o que sai. Perceba que eu posso organizar isso aqui e colocar dessa forma. A derivada da quantidade Q em relação a T passa aqui para cá, mais 1 sobre 50 vezes Q de T é igual a 1. Eu estou colocando dessa forma porque essa aqui é uma equação diferencial, uma EDO, conhecida. É uma equação diferencial linear de primeira ordem, uma equação deste tipo aqui, olha. A derivada de y mais p de x y igual a q de x. E para resolver esse tipo de equação diferencial, nós temos aí um fator integrador, né? Nós usamos um fator integrador para transformar isso aqui em uma regra do produto e aplicar a integral. Não vamos fazer isso, né? Nós vamos só colocar o fator integrador, né? Fator integrador aqui, fator integrante é o u de x, que é igual a e elevado à integral de p de x dx. E aplicando esse fator integrante ou fator integrador nessa nossa equação diferencial, nós chegamos à solução, que é o y, né? Que vai ser igual a 1 sobre u de x vezes a integral de q de x vezes u de x
dx. Isso aqui nos dá a solução da equação diferencial. Então nós vamos usar esse modelo aqui nessa equação diferencial. Perceba que o que eu tenho aqui, ó, é a derivada, né? Tem aqui a derivada de Q, né? A derivada de Q, que seria o nosso y', mais, né, um P de x, ó, um P de x, que é o nosso 1 sobre 50, vezes y, que é o Q de t, que é a nossa função, que é igual a Q de x, que no nosso caso aqui é o número 1. Então nós vamos usar esse modelo nessa equação diferencial para descobrir o y, né, que vem a ser o nosso quantidade de sal no tanque em função do tempo t. Descobrindo a quantidade de sal no tanque em termos do tempo t, nós podemos calcular aí em quanto tempo a quantidade do sal no tanque será de 5 kg. Tá? Então vamos mudar aqui, vamos destacar essa parte, né? Tá? E vamos resolver essa equação a partir desta resolução, ok? Então vamos começar a resolução, né? Aplicando primeiro, né? Nós temos aqui a nossa equação. Lembra, esse daqui é a derivada de Q. Esse é o nosso P de x, tá? P de x. Esse é a nossa função y, que é o Q de t. E esse é o Q de x. Então o primeiro passo aqui é achar o seu fator integrante, que é o u, no caso aqui o u de t. Tá? U de t vai ser igual a e elevado à integral de P de x, no caso P de x é 1 sobre 50 dt. Isso aqui vai ser igual a e elevado a t, né? Integral de 1 sobre 50, 1 sobre 50 é uma constante, né? Sai da integral. Então, integral de dt é o próprio t, então fica t sobre 50 mais uma constante c. Nesse exercício, nós não usamos a constante C. A constante C ela desaparece, né? Nos processos de resolução, ela desaparece da pontinha. Então, o nosso fator integrante é E elevado a T sobre 50. A partir daqui, eu já vou para a solução, né? O Y, quem é o Y, né? O nosso Y, lembra, o nosso Y é a função, é a quantidade de sal no tanque. Então, Q de T. Quem é Q de T? 1 sobre o fator integrante, então 1 sobre E elevado a T sobre 50 vezes a integral de Q de x, lembra, Q de x é o nosso 1, né? 1 vezes U de x, que é o nosso fator integrante, e elevado a T sobre 50 dt. Então essa expressão aqui vai me dar a quantidade de sal, né? A função que determina a quantidade de sal no tanque em um instante t. Então esse Q de t, ele é igual a E elevado a menos T sobre 50. Já joguei essa potência, né? Joguei ela para cima, mudei o estado expoente. Vezes a integral de E elevado a T sobre 50 dt. Bem, vamos fazer aqui do lado ó, a nossa integral, né? Fazer uma pequena observação aqui. E a nossa integral que nós vamos resolver é a integral de E elevado a T sobre 50 dt. Lembra que esse caso aqui é integral, a fórmula que vai ser usada aqui, né? A fórmula que vai ser usada nesse caso aqui, vamos destacar ela aqui do lado, a integral de E elevado a U du, que é o próprio E elevado a U mais a constante C, né? Essa é a formulazinha que nós vamos usar. E para isso eu vou fazer, né? Eu vou fazer T sobre 50 igual a U. Então vou fazer uma integral aqui por substituição simples. Vamos fazer U igual a T sobre 50. Daqui nós tiramos que du, né, que é o diferencial de U, é igual a derivada de T é 1 sobre 50 dt. Fazendo a substituição, dt, multiplicando em cruz, ele é igual a
50 du. Substituindo nessa integral, eu vou ter integral de e elevado a u vezes dt, que é 50 vezes du, que é igual a 50 vezes a integral de e elevado a u du, que vai ser igual a 50 vezes a integral de e elevado a u é o próprio elevado a u, e elevado a u mais a constante c. Essa aqui seria a nossa integral, né? Em termos de u. Jogando aqui em cima, eu vou ter que isso aqui vai ser igual a 50 vezes, né? 50 vezes e elevado a t sobre 50, que é u, né? Fiz u igual a t sobre 50, mais a constante c. Bem, vamos agora aproveitar esse resultado, né? E montar nosso Q de t. O nosso Q de t, então, passa a ser, né, Q de t, que é igual a e elevado a menos t sobre 50 vezes, né, vezes a integral de e elevado a t sobre 50, que é 50 vezes, né, 50 vezes e elevado a t sobre 50 mais a constante c, certo? Aplicando a distributiva, olha, eu vou deixar aquele 50 de lado, eu vou multiplicar esse daqui vezes esse daqui vezes esse, né? Então eu vou ter que a quantidade de sal no tanque em relação ao tempo t é igual a 50 vezes, né? Esse que está elevado a menos t sobre 50 vezes esse que está elevado a t sobre 50. Lembra, produto de potência de mesma base, conserva a base, soma expoente. Bem, menos t sobre 50 mais t sobre 50 é 0. E elevado a 0 é 1. Mais, né? Mais c, né? Conserva a constante, esse vezes esse. C vezes e elevado a menos t sobre 50. Bem, nós temos aí uma solução para esse problema, não a solução do problema em si, mas a equação que define, né, a quantidade de sal nesse tanque. Porém, percebam que nós temos uma constante aqui, olha, uma constante que é desconhecida, uma constante que pode assumir qualquer valor dependendo das condições do problema. Esse tipo de solução com essa constante em aberto é o que nós chamamos de solução geral. Só que nós queremos uma solução particular para um caso em que o tanque tem água pura no início da mistura. Quando ele tem água pura, nós sabemos que para t igual a 0, nesse caso aqui, se ele tem água pura no instante, no início da mistura, para t igual a 0, nós temos que a quantidade de sal no tanque, Q de t, quando t for igual a 0, também é 0. Então nós vamos usar esse dado inicial aqui, olha, que são um dado do problema, para descobrir essa constante c. Então nós vamos ter aqui uma solução geral. Dependendo da situação do tanque, dependendo dos dados que nós temos, essa constante c pode ter um valor diferente. Tá? Nesse caso em particular, o tanque tem água pura, então quando t é igual a 0, a quantidade de sal no tanque também é 0. Então vamos jogar esses dados lá. A quantidade de sal no tanque é 0, que é igual a 50 vezes 1 mais a constante c vezes e elevado a menos a quantidade de sal é 0 quando t é igual a 0. 0 sobre 50. Perceba que 0 sobre 50 é 0 e esse e, né, esse e elevado a 0 é 1. Então você vai ter que 0 é igual a 50 vezes 1 mais c e elevado a 0 é 1. Bem, esse 50 passa para cá dividindo, então 0 é igual a 1 mais c, e daí nós descobrimos que a constante c é igual a menos 1. Então nós descobrimos aqui uma constante c
que vai ser usada nessa solução. Então nós saímos de uma solução geral, que serviria para qualquer situação, né? Se eu tivesse 1 kg de sal no tanque, que no início essa constante C teria outro valor, se eu tivesse 2 kg, outro valor e assim por diante. Só que nessa situação particular em que a quantidade de sal no tanque é 0, quando o T é 0, a minha constante em particular é -1. Então nós vamos usar essa constante para montar a partir daqui uma solução particular para esse problema. E a partir da solução particular para esse problema, descobrir em que instante de tempo esse tanque, com essa mistura, vai ter 5 kg de sal diluídos em 100 litros de água. Conhecendo a constante C igual a -1, então vou ter que a quantidade de sal Q de T nesse tanque vai ser igual a 50 vezes 1 menos, né? Lembra que a sua constante C é -1? Menos 1. Tá? -1 vezes E elevado a menos T, são menos E elevado a menos T sobre 50. Então percebam que nós temos aqui uma solução geral para situações parecidas com essa. E no caso particular de nós termos água pura, né? Ou seja, quando T, o início da mistura, quando o tempo T for igual a 0, a quantidade de sal no tanque também é 0, a constante C é -1. Então nós temos aqui uma solução particular para essa situação. O que eu quero saber? Eu quero saber após quanto tempo, né? Eu quero saber T, né? Quero saber T, após quanto tempo a quantidade de sal no tanque, o Q de T, vai ser igual a 5.000 gramas ou 5 quilogramas. Lembra que nós estamos usando nas nossas contas, nós transformamos 500 gramas em 0,5 quilos e 5.000 gramas vai ser 5 quilos. Então eu vou substituir esses valores na minha equação. Q de T vai ser igual a 5, isso é igual a 50 vezes 1 menos E elevado a menos T sobre 50. Bem, aqui nessa equaçãozinha, percebe que a única variável, o único valor desconhecido é o tempo. Eu não descobri aqui essa incógnita T. Quando eu descobrir esse T, eu vou descobrir o tempo quando a quantidade de sal é igual a 5 quilos ou 5.000 gramas. Então vamos calcular aqui, ó, 50 passa para cá dividindo, né? Então 5 sobre 50 é igual a 1 menos E elevado a menos T sobre 50, né? 5 sobre 50 é 1/10. Simplificando a sentença, 1/10 é igual a 1 menos E elevado a menos T sobre 50. Vamos pegar essa parcela negativa, passar ela para cá, para ela ficar positiva. Esse 1/10 passa para lá, então eu vou ter que E elevado a menos T sobre 50 é igual a 1 menos 1/10. Bem, 1 menos 1/10, tirando o mínimo, 10 vezes 1, 10 menos 1, 9. Então eu tenho que E elevado a menos T sobre 50 é igual a 9/10. Então essa é a equaçãozinha que tem que resolver. O que eu vou aplicar nessa equação? Tá, eu vou aplicar logaritmos, né? Lembra que a minha incógnita está no expoente, tá? E eu vou aplicar logaritmo para tirar essa incógnita do expoente. Então aplicando aí o logaritmo, ó, logaritmo natural de E elevado a menos T sobre 50 é igual ao logaritmo natural de 9 dividido por 10, tá? Propriedade de logaritmo, log de A elevado a B. Esse B, ele vai passar para cá multiplicando, né? Você vai passar isso aqui para cá multiplicando. Então eu vou ter menos T sobre 50 vezes ln de E, que é igual a ln de 9 sobre 10, 9/10, tá? ln de E é um logaritmo na base E
de E. Então esse logaritmo aqui, ele é igual a 1, né? Esse logaritmo aqui, ele vale 1 unidade. 1 vezes menos t sobre 50 é o próprio menos t sobre 50, que é igual a ln de 9 dividido por 10. Multiplicando em cruz, né? Passo 50 para lá, eu vou ter que menos t é igual a 50 vezes o logaritmo natural de 9 dividido por 10. Bem, aí usando uma calculadora eletrônica, você vai calcular qual é o logaritmo natural de 9 dividido por 10. Tá? O ln de 9 sobre 10 ele vai ser menos t igual a 50 vezes menos 0,10536. Efetuando esse produto, eu vou ter, olha, perceba que esse menos com esse menos aqui, menos com menos vai dar mais, né? Efetuando o produto, você vai ter que o seu tempo t, colocar nesse cantinho aqui, ó, seu tempo t vai ser de aproximadamente 5,26 minutos, efetuando o produto. Então, após 5,26 minutos, né? Lembra que esse processo ele é ininterrupto, ele é um processo contínuo, né? Você abriu a torneira lá, começou a cair 2 litros de água com meio quilo de sal por litro, e você abriu a saída e começou a sair uma água diluída, que vai ter menos sal, tá? É uma variável, tá? Só que você sabe que nesse processo contínuo, exatamente no instante 5,26 minutos, que é aproximadamente 5 minutos e 15 segundos, né? Que aqui você vai ter aproximadamente um quarto de um minuto, aproximadamente entre 5 minutos e 15 segundos, 5 minutos e 16 segundos, você vai ter 5.000 gramas ou 5 quilos de sal nesse tanque. Esse seria um exercício aí de equação diferencial que começa, né, definindo a taxa de variação da quantidade de sal no tanque, que é a quantidade que entra menos a quantidade que sai. Espero que tenha entendido a resolução, tenha gostado da resolução. Se gostou, curta, compartilhe, né, e se inscreva no canal. Toda semana tem vídeos novos e muitos vídeos já acumulados no canal. Toda semana nós temos vídeos novos no canal. Muito obrigado.